O nosso tema de hoje é Celebrações Pagãs, a Roda do Ano, da série Bruxa Solta. Boa noite, o meu nome é Fernanda Pravato, eu sou psicóloga, arteterapeuta, life coach e em noites de lua cheia eu vou com a minha vassoura por aí. O tema da live de hoje é Celebrações Pagãs, a Roda do Ano. Então eu gostaria que, à medida que vocês fossem entrando, que vocês fossem me ajudando, fazendo perguntas, fazendo colocações também a esse respeito. E, bom, as celebrações pagãs, elas são provenientes de muitas culturas antigas, que hoje elas estão popularmente conhecidas como as celebrações Wicca ou Wicca, ou a celebração das bruxas. E essas celebrações mais antigas, elas costumam levar em consideração as estações do ano: a primavera, verão, o outono, o inverno, e o meio de cada uma dessas estações. Então a roda do ano ela tem 8 celebrações e essas celebrações contam a história do deus e da deusa. O deus, que é o sol, e a deusa, que é a terra. Dependendo do hemisfério em que as pessoas estão, elas costumam utilizar a roda norte ou a roda sul para falar das estações. Eu prefiro particularmente utilizar a roda norte, mesmo a gente estando no hemisfério sul. Por quê? Por conta do nosso inconsciente coletivo. Mas o que é esse tal desse inconsciente coletivo? Dentro da teoria da psicologia junguiana, o inconsciente coletivo ele é tudo aquilo que a gente herda de experiências da humanidade. Então, oi Celina, tudo bom? Então, automaticamente, como nós fomos, digamos assim, colonizados pela cultura do hemisfério norte, nós acabamos sentindo muito mais essas movimentações das celebrações da roda do ano, muito mais com essa energia ou com esse inconsciente daquilo que é a cultura que nos foi trazida pelo hemisfério norte. Quando a gente fala a roda do ano, a roda ela está relacionada com o círculo, né? E os círculos são símbolos que não têm começo e que não têm fim. Mas para falar da roda do ano, eu preciso começar por algum lugar. Então, eu vou começar pela celebração de inverno. É Iule. O Iule é o inverno. Para o pessoal que está lá no hemisfério norte, é uma celebração que acontece entre o dia 21 e o 23 de dezembro. E para o pessoal do hemisfério sul, acontece de 21 a 23 de julho. Bom, alguma comemoração assim que vocês conheçam em dezembro, que de repente fale do nascimento de um deus? Pois é. Desde os mais remotos tempos, nessa época, já se comemorava o nascimento do deus. Lembra que eu falei que a história da roda do ano ela é contada pelo deus Sol e pela deusa Terra? Então, nessa época acontece o nascimento do deus Sol e a deusa ela está se recuperando do parto. É quando acontece a noite mais escura do ano. O solstício de inverno é onde a noite mais escura acontece. Então, simbolicamente, é como se nós também, nessa noite, estivéssemos enfrentando a nossa escuridão, a nossa sombra. É um momento de recolhimento. É um momento de esperança
e um momento de olhar aquilo que está nascendo dentro da gente. Então, assim, é uma celebração, sim, muito parecida com a celebração do Natal. E os símbolos são frutas secas, os pinheirinhos enfeitados, as guirlandas, e as cores são cores que vocês já conhecem do próprio Natal. O vermelho, o dourado e o verde. Mais ou menos 45 dias depois do nascimento do Deus Sol, mais ou menos então 45 dias depois do inverno, nós temos uma comemoração chamada Imbolc. No hemisfério norte, ela acontece no dia 2 de fevereiro. Esse é um momento em que a deusa, ela passou a quarentena dela. Ela já está mais recuperada e ela começa então a nutrir esse Deus menino. Os dias então começam aos poucos a ficar maiores e os dias crescem, digamos assim, conforme esse Deus menino também está crescendo. Então é um tempo de inspiração e de motivação. É um momento para a gente se perguntar onde é que a gente quer colocar a nossa energia. O que a gente quer nutrir nesse período? É um momento de autodedicação e um momento de criatividade. Porque às vezes coisas que não surgiram com a esperança, né, que vem lá do nascimento do Deus no Iule, aqui elas começam a ficar mais claras. O que eu preciso deixar crescer, o que eu preciso nutrir na minha existência. Os símbolos dessa época são as velas, o leite, o fogo e a cruz da deusa Brígida ou da Santa Brígida. Ela é uma divindade celta que atravessou os milênios e chegou até alguma das suas representações, né? Chegaram até a Igreja Católica e então ela foi canonizada, se não me engano, ela é uma deusa da Irlanda, ou uma santa da Irlanda, que acabou sendo canonizada pela religião católica. E ela tem uma cruz que é feita com aquele cabinho do trigo. Tradicionalmente é feita com esse triguinho. Eu não mostro a minha para vocês, que eu fiz esse ano, porque ficou assim, uma tragédia. Habilidades manuais para fazer a dita cuja da cruz é tenso, mas é fácil de encontrar no YouTube, inclusive, pessoas que ensinam a fazer e fica bem direitinho. As cores desse sabá, né, dessa celebração, são o vermelho, o laranja e o amarelo. Sim, eu vou passando assim as informações da maneira mais simples que eu consegui. A ideia é que vocês consigam perceber assim as relações das tradições pagãs com aquilo que a gente traz também como tradições ainda hoje na nossa cultura, que foi trazida, né, desse povo celta e que foi de certa forma colonizada, né, para os nossos dias atuais. Então são movimentos que falam de colheita, de plantação, dos ciclos da terra e que nos ajudam também a nos conectar com esse nosso ciclo, porque afinal de contas nós também somos seres da natureza, embora às vezes a gente se esqueça desse pequeno detalhe, né? Então, seguindo a terceira celebração que eu vou trazer para vocês hoje é Ostara. Ostara é a celebração de primavera.
É uma celebração que é associada à deusa Eostre. Então, o deus e a deusa, nessa fase, eles estão entrando na puberdade. Eles estão começando a descobrir algumas coisas. Isso, a gente se desconectou dos nossos ciclos. E quando a gente se conecta, né, a esses ciclos que são da natureza e que são nossos ciclos, parece que as coisas começam a fluir de uma maneira diferente, porque a gente consegue compreender os movimentos naturais de cada época e de cada ciclo que a gente vai passando. Então, Ostara acontece para o hemisfério norte de 21 a 23 de março e para o hemisfério sul de 21 a 23 de setembro. Lembrando que, como eu já falei lá no início, eu levo em consideração a roda norte por conta do inconsciente coletivo que nós temos a respeito dessas celebrações na nossa cultura. Então, no equinócio de primavera, dia e noite têm o mesmo tempo. E é importante nesse momento, acho que, falar um pouquinho, porque assim, eu disse o deus e a deusa estão na puberdade. Tá, peraí, mas como assim? A deusa acabou de parir o deus e como é que ela já tá na puberdade? É porque essa deusa, ela é mãe e consorte do deus. A mãe terra, a mãe lua também, elas têm, assim como as mulheres, né, elas têm muitas faces. E se a gente for pensar, eu gosto sempre de fazer algumas relações com a religião católica, porque está muito mais relacionado com os simbolismos que a gente conhece, que a gente consegue identificar. Então, assim, por exemplo, Maria de Nazaré, ela pode ser Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Ela tem várias facetas. E nas tradições antigas, a deusa, digamos assim, também tem várias facetas. Mas assim, as três que a gente costuma mais falar é a donzela, a mãe e a anciã, que corresponde a donzela à lua crescente, a mãe à lua cheia e a anciã à lua minguante. Então, pensando, né, que essa deusa, ela nesse período de Ostara, ela está entrando, digamos assim, na sua face donzela. Assim como a deusa tem faces, não pensem que o deus foge disso, né? O deus, dentro das tradições pagãs, também tem a sua face menino, jovem ou guerreiro, e a sua face ancião. Então, Ostara, ela é um tempo de florescer, é um tempo de se abrir para as possibilidades. As cores branco, amarelo, verde e dourado. Os símbolos: flores, sementes, mel e algo que a gente costuma gostar muito, né? Que é os ovinhos e os coelhinhos. Então, é uma fase que veio dessa tradição celta e que hoje a gente conhece popularmente como Páscoa. Então, esse é o período de Ostara. Depois de Ostara, nós temos um sabá, 45 dias depois. Ah, que bom que gostou do efeito! 45 dias depois de Ostara,
nós temos um sabá delicioso, aonde o amor está no ar. Beltane, ou Beltane para alguns. Beltane acontece ali em 1º de maio, para a Roda Norte, e no dia 31 de outubro para a Roda Sul. E eu acho que aí é principalmente um dos fatos pelo qual eu acabei escolhendo usar a Roda Norte. Porque para mim ficava um pouco desconexo essa coisa de comemorar o Halloween no dia 1º de maio. Embora, tradicionalmente, nos calendários mais antigos e mais remotos, maio fosse considerado o mês dos mortos, né? Diferente de hoje, que a gente já, por essa tradição de Halloween e outras tradições, obviamente, que a gente percebe esse período mais como o período dos mortos atualmente, né? 31 a 2 de novembro. Então, depois desse equinócio de primavera que nós passamos em Ostara, 45 dias depois, Beltane, ou Beltane, a deusa está fértil e o deus é um jovem forte, saudável e vigoroso. Então a terra começa a dar frutos, né? Os nossos corpos são celebrados, a vida é gerada. Cá entre nós, esse era um sabá aonde as pessoas se relacionavam sexualmente, né, de uma forma livre, e acreditava-se que todos os filhos gerados desta época eram filhos dos deuses, né? Hoje as celebrações não são mais desse jeito, mas a essência dessa celebração continua, que é a celebração do amor, que é a celebração da união, que é a celebração das relações, independente do nome que essas relações tenham. Inclusive, é um momento que a gente pode fazer rituais, digamos assim, para qualquer tipo de parceria, para que essas parcerias funcionem em perfeito amor, em perfeita confiança. É um momento bem bacana para isso. Eu acho que vocês vão querer anotar o dia, né? Dia 1º de maio para a Roda Norte e dia 31 de outubro para a Roda Sul. Então, assim, este é um momento onde nós temos como símbolos doces, flores, o pau de fita e as simpatias para o amor. Não é por acaso, né, que algumas celebrações que nós temos, né, dos santos juninos, começam mais ou menos aí, acho que final de maio, a gente já tem algumas representações católicas que falam um pouco, né, dessas simpatias, desse ar de amor. Depois de Beltane, nós temos o solstício de verão, que se chama Lita. Então, o solstício de verão, no hemisfério norte, ele acontece de 21 a 23 de junho, mais ou menos, entre esse período. E para o pessoal que está no hemisfério sul, ele acontece 21 e 23 de dezembro. Nós aqui no hemisfério sul, nós estamos sentindo um calor lazarento nessa época, né, do solstício de verão. Mas no inconsciente coletivo é Papai Noel, é neve. Então, o Deus Sol, ele tá no auge da sua força. A deusa já está grávida. Os dias passam a ser maiores do que as noites, né? Acho que isso todo mundo de alguma maneira consegue perceber, né?
que os dias no verão eles são bem maiores, anoitece mais tarde, as pessoas estão mais dispostas a estarem no mundo, a estarem na vida, né? Então é um tempo de potência, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, de felicidade, de sucesso. A cor, né, para esta época é vermelho, amarelo e azul vibrante. E os símbolos dessa época são flores, velas, alecrim e aromas cítricos. Para nós, né, isso acontece mais a gente sente mais essa coisa do cítrico, do quentão, das coisas de muita coisa com laranja, né, nessa época de junho e não de dezembro, no caso. Bueno, passamos por Lita, passamos pelo solstício de verão, o deus está no auge da sua força, mas o interessante das celebrações pagãs é que eu tenho a sensação de que uma celebração está dentro da outra, porque assim como a gente comemora o vigor do Deus, o vigor do sol, essa potência, ao mesmo tempo a gente sabe que a partir daquela data o sol também começa a ficar mais fraco, não, né? Mas os dias já começam a ficar menores. Então sempre nas celebrações pagãs, uma celebração tá um pouquinho dentro da outra, tá puxando a simbologia da outra. E então 45 dias, mais ou menos, após o verão, nós temos a celebração de Lammas, que acontece no hemisfério norte, em 1º de agosto, e no hemisfério sul, em 2 de fevereiro. Então o Deus Sol, ele nesse momento, ele já começa a perder a vitalidade e ele se prepara para partir. É sacanagem, ele vai deixar a deusa sozinha, né? Então, os dias começam a ficar menores, como eu já falei, mas ele é um festival da primeira colheita. Ele é um festival de agradecimento pelas batalhas vencidas. Mas não só pelas batalhas vencidas, também pelos aprendizados que a gente teve nas batalhas que a gente talvez não tenha tido o sucesso que a gente gostaria de ter. Mas sempre fica o aprendizado para que, se novamente a gente precisar enfrentar aquela mesma batalha, a gente já aprendeu alguma coisa. A gente já não chega mais tão puro e ingênuo frente a alguns desafios. E esse é o momento dedicado ao deus Lugh, da cultura celta, e que ele é um deus guerreiro, é um deus de batalhas, e que nos pede, né, esse agradecimento. E também é um agradecimento pela colheita, né? Porque a gente, quando fala em festivais de colheitas, talvez a gente esqueça que para os nossos ancestrais, essa coisa de se alimentar, de plantar, de colher, era uma baita de uma batalha. Era uma estiva muito maior do que é hoje. Oi Maristela, boa noite, tudo bom? Então assim, era uma batalha muito maior do que é. Assim, hoje a gente consegue prever o tempo, hoje a gente consegue saber arar, plantar, os transgênicos estão aí que evitam que as plantações se percam tanto quanto se perdia antigamente. Então assim, pensem que nesse festival da colheita, os nossos ancestrais, eles estavam colhendo coisas para que a família consumisse durante o ano inteiro. Porque não era assim fácil, não que hoje seja fácil, mas era muito mais difícil na época dos nossos ancestrais. Então por isso também essa celebração da colheita como a celebração de uma batalha, de uma vitória, essa colheita ia garantir a vida desse povo no inverno, de toda uma comunidade. Então
era muito importante celebrar, era muito importante agradecer. E a gente esquece no nosso movimento natural de agradecer também, porque hoje a gente compra comida no pacotinho, né? Então a gente não precisa plantar, a gente não precisa cuidar, a gente vai lá e compra, a gente não vê muito isso. E talvez os homens da Terra ainda continuem muito mais conectados com isso do que nós, embora com ressalvas, digamos assim. Então, meu Deus, falei mais do que o homem da cobra. Os símbolos deste festival de lamas, que acontece 45 dias após o verão, são o trigo, o milho, os grãos, e nessa época eram confeccionadas também bonequinhas de palha como símbolos de proteção. Então, nessa época é interessante esse exercício terapêutico de fazer a sua própria bonequinha de palha e de colocar ali todos os agradecimentos de todas as coisas que você está ou que você conseguiu colher até aquele momento daquele ano. É um ritual simbólico muito bacana para entrar em contato contigo mesmo, para entrar em contato com as tuas vitórias e com os teus aprendizados. As cores, né? Laranja, amarelo, vermelho e marrom. Né? Lembrando que é um momento que são cores que estão associadas a um verão, mas um verão já indo para o seu término, indo para o seu final. Depois de lamas, nós temos Mabon ou Meibon. Em minha infância me lembro de que minha mãe fazia isso com a gente. O meu pai foi um homem da terra, Maristela de Souza. Então, a minha família também é de homens da terra e eu me lembro da minha bisavó, da gente fazendo aquelas bonequinhas com a própria, acho que era a espiga do milho, que tinha aquele cabelinho assim. Eu carreguei muito tempo essa tal bonequinha porque a minha bisavó fez comigo, né? Então a gente às vezes traz, né, essas tradições e a gente nem percebe. Então estou chegando no equinócio de outono, conhecido também como Mabon ou Meibon. Ele acontece na roda norte de 22, lá pelo dia 21, 22 de setembro, e na roda sul no dia 21 de março. Para quem está chegando agora, eu vou dizer novamente que eu levo em consideração as celebrações da Roda Norte por conta do inconsciente coletivo, das celebrações que a gente traz culturalmente, estarem mais referidas com as referências, no caso, do hemisfério norte, que foi quem nos colonizou. Então, dia e noite, novamente, né? Equinócio tem o mesmo tempo e é o festival da segunda colheita. Então, assim, aquele restinho que tinha ainda para colher era colhido. Era um momento de muita fartura e de muita celebração, sem economia, sabe? Era muitas frutas, muita comida. É um momento inspirado no deus celta Angus, que é o deus do amor, e ela já começa essa celebração. Lembra que eu falei que parece que uma já está meio que ligada na outra e outra preparando a uma e uma preparando a outra? Então, é isso que acontece. Em Meibon tem toda essa felicidade da fartura, mas também ela já começa a colocar a gente num clima de amor, e nesse amor aqui do deus Angus, ele é um amor um pouquinho diferente. É um tempo de pedir por aquelas pessoas que a gente ama. Então é um momento que já vai nos encaminhando para a celebração mais conhecida, talvez, né, da tradição celta, que é hoje o chamado Halloween ou o Samhain, que acontece no dia 31 de outubro, o famoso Dia das Bruxas. E esse festival
ele é conhecido como o Ano Novo das Bruxas. É o Ano Novo da tradição pagã. Né? E assim, não existe algo que seja exatamente muito preciso a respeito de como que o Halloween acabou ficando o Halloween desse jeito que a gente conhece. Mas eu vou trazer algumas curiosidades a respeito para vocês. Então, era uma época em que se acreditava que as portas entre o mundo de lá e o mundo de cá eram abertas. Então, os espíritos transitavam, né, pelo mundo dos vivos com mais facilidade, com mais abertura, digamos assim. E acreditava-se que nessa época os nossos ancestrais, eles podiam nos visitar e a gente podia conversar com eles. Então, assim, não é por acaso, né, que dia 2 de novembro acabou sendo um dia de o dia de finados, né? Esse portal, ele de vivos e mortos, ele ficaria aberto do dia 31 ao dia 2, 3, mais ou menos, segundo as tradições antigas. E esse ano a gente vai ter um Samhain ou um Halloween muito, mas muito poderoso. Nós teremos uma lua azul. Vocês já ouviram falar em lua azul? Então, a lua azul é a segunda lua cheia que acontece no mês. Então, no dia 31 de outubro, no Halloween, no Samhain desse ano, nós teremos uma lua azul, uma lua cheia em Touro. Me lembra o filme Viva la Vida. Isso é isso aí. Eu acho, assim, pra mim, né, é o festival, é a celebração mais legal, que eu espero com maior ansiedade, com maior felicidade, é essa época do Dia das Bruxas. E sempre foi um momento, pra mim, muito introspectivo e muito reflexivo a respeito dos meus ancestrais. E aí, eu lembro, talvez o Alisson que está aqui com a gente, talvez o Alisson lembre do Bergson. Não sei se tu chegasse a estudar com o padre Silvano sobre o famoso filósofo Bergson, que ele falava sobre a ideia de tempo-duração. E é um pouco o que as tradições ali mais da América Central trazem com relação aos mortos, né? Para nós, a história do contato com esses ancestrais que já partiram não é algo muito fácil. A gente não consegue lidar com essa finitude de uma maneira assim tão tranquila. Mas em outras culturas, as pessoas que já foram, elas continuam presentes de alguma forma. Isso, Henri Bergson. E o Bergson, ele fala na história de tempo-duração. Então, a ideia de lembrar dos nossos ancestrais nessa época como fala no filme, né? Enquanto eles são lembrados, os nossos avós, bisavós, tataravós, eles continuam vivos. Então, eles continuarão vivos enquanto a memória deles, a memória de que eles passaram por essa terra, enquanto essa memória existir. Em algumas tradições, diz-se, né, que esses nossos ancestrais, eles vêm procurar pelo fogo, né, pelo calor e pela nutrição e por comida. Por isso, um pouco daí a história das lanternas, das abóboras. Algumas pessoas deixam comida nas janelas, né, para evitar que os mortos entrem ou que as almas entrem em suas casas. Mas enfim, para quem não se importa em buscar uma conexão com esses ancestrais, para quem consegue se relacionar com essa ideia de que a nossa vida é um ciclo,
de vida, de morte e de renascimento, esse é um momento bem bacana para a gente conversar com os nossos ancestrais, para a gente honrar os nossos ancestrais. E a gente pode fazer isso através da consulta de alguns oráculos, né? É também nessa lua cheia, nessa lua azul que a gente vai ter no dia 31, um momento bem legal para a gente fazer poções, para a gente fazer orações. Por isso da oração. Por isso da oração seguido das nossas crenças. Isso aí, nessa memória que a gente vai emanando luz para os nossos ancestrais. Isso. E eu acho que é importante a gente sempre olhar da onde a gente veio, saber da onde a gente veio, porque no nosso inconsciente existe também a vivência dessas pessoas que vieram antes da gente. E aí trazendo também um pouco daquilo que nos fala a constelação familiar, né? A gente tem esse inconsciente familiar e às vezes a gente repete histórias e mais histórias por gerações e a gente não olha para isso. Então é importante a gente honrar os nossos ancestrais no sentido de conhecer também um pouquinho as histórias deles, porque a gente pode melhorar esse inconsciente, essa evolução da nossa existência, sabe? A gente não precisa estar aí tão inconsciente no mundo. Quando a gente começa a reconhecer os nossos ciclos naturais, quando a gente começa a olhar para a nossa ancestralidade, muitas coisas que hoje a gente não entende, por que que aconteceu, ou que acontece, se tu for olhar dentro da história da tua família, putz, tem gente repetindo coisa há muito mais tempo do que tu pensa, mas a gente também perdeu um pouco essa vontade, talvez, de conhecer sobre a nossa família, de conhecer de onde a gente veio. Acho que a gente fala pouco sobre isso. Acho que a gente foi evoluindo como humanidade, mas a gente foi perdendo o contato com a sabedoria dos nossos ancestrais. Então é fato que muita gente não sabe quem eram, de onde vieram e o que faziam, que teoricamente seria o mínimo, né? Bom, símbolos de Samhain, símbolos de Halloween, que provavelmente vocês já conhecem, né? São as abóboras, as vassouras, as fantasias e doces ou travessuras. E a tradição de doces e travessuras, ela vem da Idade Média. Nessa época, as crianças batiam na porta das casas com a intenção de pedir bolo para as almas. Então, assim, foi evoluindo para doces e travessuras. Mas, em princípio, era pedido bolo para as almas, para alimentar essas almas que nesse momento, entre 31 de outubro e 2 de novembro, estão por aí, procurando calor, procurando nutrição, procurando lembrança, procurando a gente, né? Procurando eles dentro do nosso coração também. Bom, a cor para essa época é o preto. Então, falando também um pouco de olhar para as nossas sombras, encarar um pouco isso e olhar para a nossa ancestralidade. Então tá, pessoal, vou encerrar a live de hoje. Nosso tempo já está acabando também. Peço para que vocês curtam, compartilhem, salvem essa live, enviem para as pessoas que possam se interessar por esse assunto. Na série Bruxa Solta eu vou trazer mais informações a respeito dessa cultura, da cultura celta e outras culturas da mitologia, que vão ajudar a gente a entrar em contato com a nossa própria natureza também, sem aqui querer pregar religião ou religiosidade para qualquer tipo de pessoa, mas usando isso sim como uma forma de entrar em contato com todos os movimentos inconscientes que a gente, todos os dias, né, estamos mergulhados e imersos e às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo. Então, quem tiver interesse nesse assunto, por favor, acompanhem. Então tá,
Beijo para todos vocês. Muito, 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 muito obrigada para todos que estiveram aqui, que conversaram, que contribuíram e que estiveram de alguma forma mandando energias bacanas aqui para mim. A presença de vocês é muito importante. Muito obrigada. Um forte abraço para todos e observe-se. Tchau, tchau.